Como que faz para crescer rápido na carreira? Eu entrei como estagiário no Itaú, depois eu migrei como analista júnior para o C6, lá eu virei analista pleno, sênior, tudo isso no intervalo de 3 anos e meio, enquanto tinha algumas pessoas que eu conheço que estavam na mesma cadeira há 5, 10 anos. Nesse vídeo eu vou te contar exatamente como eu fiz para conseguir acelerar minha carreira e como você pode fazer isso também. Fica até o final do vídeo porque eu tenho algumas dicas que mudaram completamente a minha vida profissional que com certeza, se você aplicar, também podem mudar a sua. Fala pessoal, eu sou o Leandro Orchak e no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente como foi trabalhar em 2 grandes bancos brasileiros, desde o meu estágio no Itaú até o cargo de analista sênior no C6. Além da verdade por trás do ambiente, da cobrança, da carga, da rotina e principalmente o que fez a diferença para que eu conseguisse acelerar minha carreira. Se você está tentando entrar nesse mercado, ou entender como funciona, ou acelerar sua carreira, com certeza esse vídeo pode te ajudar. Bom, eu vou começar pelo começo, no meu cargo de estágio. Como é que eu fiz para entrar no estágio do Itaú? Bom, eu estava terminando minha faculdade, né? Estava cursando engenharia de petróleo lá na USP. E como todo engenheiro, você sempre tem 2 grandes opções, né? Ou você vai para a sua própria área de atuação, no meu caso seria o mercado de petróleo, então tentar trabalhar na Petrobras, Schlumberger, Shell, qualquer empresa desse ramo, ou ir para o administrativo de alguma empresa grande brasileira, que é algo que é bem comum também para os engenheiros, como iFood, Ambev, ou algum grande banco também, porque essas empresas acabam pegando engenheiros justamente pela facilidade com números, raciocínio lógico, e é bem comum a gente atuar nessa parte, né, com dados, avaliar o business como um todo, né, receita, custos, etc. Bom, eu tinha alguns amigos que estudavam comigo e trabalhavam no Itaú, eles comentavam super bem da empresa, falavam dos benefícios, dos bônus, e tudo isso começou a chamar minha atenção. Então eu fui e resolvi participar do processo, que basicamente era se inscrever no site do Itaú. Lá tem uma página para você fazer o cadastro, você tem uma provinha também, muito voltada a raciocínio lógico, e não é nada muito complicado. Fiz, fui aprovado, aí você é chamado para uma segunda etapa, que é o famoso painel de estagiários do Itaú. Lá, basicamente, você concorre com alguns outros candidatos que também estão presentes no dia, vocês vão lá na frente, se apresentam, fala quem você é, depois tem um case que vocês resolvem em mini grupos e, ao mesmo tempo, tem alguns gestores do Itaú que estão lá, né, coordenadores, gerentes, e eles avaliam esses candidatos. No meu dia devia ter uns 14 candidatos, eu chutaria, e uns 5, 6 gestores do Itaú. Tem um coffee break, você conversa, tem um certo network. Eu não achei nada complicado, nada de outro mundo, porque acaba tendo bastante vaga e como tem pouco candidato presente no painel, se você for melhor do que a metade, você já passa. Então não é algo assim muito fora da caixa. Se você conseguir falar bem e dar algumas opiniões interessantes, você já está aprovado. Aí eu entrei no Itaú, beleza? E vem a primeira reviravolta da história. Eu entrei numa área que se chama numerário. Basicamente essa área faz a logística do dinheiro físico que vai para as agências. Então imagina assim, cada agência tem um caixa e um cofre. Ou mais de um caixa e mais de um cofre, né? Tem vários, pode ter vários. Se tiver muito dinheiro, teve muito depósito lá, é perigoso ter essa quantidade. Então você tem que mandar um carro forte para ir retirar esse dinheiro. Ou o contrário também. Tá ficando sem dinheiro no caixa e nos cofres, então você tem que mandar um carro forte para levar dinheiro para lá, né? E não ter crise de abastecimento. Suportar a demanda das pessoas que estão sacando dinheiro. É uma área muito interessante, tem uma logística super forte. E nesse momento eu percebi 2 pontos, um positivo e outro negativo. O ponto positivo é que eu comecei a ter contato com muitas bases de dados, nada muito técnico, né? Eu usava muito Excel, Axis, mas foi meio que um amor à primeira vista com relação a dado, né? Que eu nunca tinha tido esse contato. Aí eu já gostei bastante e tal, mas ao mesmo tempo tinha um ponto negativo. Como eu falei, era uma área de dinheiro físico. Ou seja, a gente fazia a logística do dinheiro físico de todas as agências do Brasil. E eu não via com muito bons olhos o fato da gente olhar para dinheiro físico. Porque o futuro é dinheiro digital, né? Então, a geração dos meus pais, dos meus avós, tudo bem usar dinheiro. Agora, da minha em diante, é muito mais um Pix, né? Entrar no app, esse tipo de coisa. Então, eu comecei a ter a percepção de, preciso mudar de área, ou até mesmo ser promovido aqui,
ou estudar para concurso, que era outra coisa que eu gostava também, né? Eu queria, inclusive, fazer Polícia Federal, mas isso é assunto para um outro vídeo. Bom, tendo essas 3 possibilidades, a primeira tentar promover dentro da minha área estava difícil, porque eu tinha 1 ano só de contrato para poder vender meu peixe lá dentro, né? E eu não queria esticar um outro ano o contrato de estágio, porque eu não queria esticar mais minha faculdade. Tava meio difícil conseguir ser promovido. Ao mesmo tempo, essas outras áreas que tinham vagas que eu tentei entrevista também não rolou. E eu já estava com o olho brilhando bastante para concurso, então eu falei, vou estudar para concurso, deixa para lá esse universo. Então eu encerrei meu ano, fiz um ano certinho de estágio no Itaú e saí para estudar concurso. Mas óbvio, nesse período de 1 ano que eu fiquei no Itaú, eu fiz o que eu acho que qualquer estagiário tem que fazer, que é basicamente executar muito bem. É claro que se você tiver outras características, como de analista júnior, pleno, sênior, né, que é você falar mais, dar mais ideias, tomar a frente em algumas demandas, ótimo. Mas o que você precisa para ser um bom estagiário e ser promovido é ser um cara que executa muito bem. Se você executar muito bem, ser proativo, com certeza você consegue galgar o próximo passo. Bom, quando eu saí de lá, comecei a estudar para concurso, vieram 2 reviravoltas. A primeira é que eu tinha um professor da minha faculdade, lá na USP, que me chamou para fazer mestrado com ele, né? Então era uma vaga ali de inteligência artificial, e como eu já estava gostando bastante de dados, eu via com bons olhos, né, com algo que tem futuro, eu fui fazer esse mestrado, mas eu falei, consigo fazer o mestrado e estudar para concurso ao mesmo tempo, não vai quebrar a minha rotina. Mas aí depois veio uma segunda reviravolta. Eu tinha um coordenador no Itaú que ele começou a trabalhar no C6 Bank. Como na época que eu trabalhei no Itaú, eu acho que eu consegui vender meu peixe, eu fui, né, nessa forma aí que eu descrevi, né, fui proativo, fui para cima, tentei entregar o máximo e ao mesmo tempo tive contato com dados. Ele me chamou para uma entrevista. Acho que esse fato de eu ter mostrado ali uma proatividade, um ímpeto, me ajudou a ser puxado para essa entrevista. Fora o network, né, fiz amizade com ele. E ao mesmo tempo mestrado também em inteligência artificial, que basicamente usa muito dados, foi um outro aspecto que me ajudou. E olha que interessante, pessoal. Eu acho que ter tido essa proatividade, feito esse network, deixou tudo mais fácil. A entrevista foi com esse coordenador foi basicamente uma ligação. Ele me ligou, perguntou como é que estava a minha vida e tal. Parecia um bate-papo. Foi super de boas. Aí ele falou, bom, agora eu vou te encaminhar para as próximas etapas, né? Que era conversar com a superintendente da área e com a RH. Com a superintendente, por eu ter esse network com o meu coordenador, eu acho que ele já me indicou, já me falou bem para ela, né? E, ao mesmo tempo, o mestrado também acho que ajudou, foi meio que um canto da sereia ali na entrevista, porque ele era em dados. Depois a fase com o RH super fácil, então, aquela entrevista padrão, só para ver se você não é doido da cabeça, né? Se é uma pessoa que é, não contida, eu diria, mas uma pessoa que é normal, né? Basicamente, uma entrevista padrão. Bom, aí fui aprovado, ótimo. Comecei a trabalhar no C6 como analista júnior. E essa fase, eu confesso que foi a mais desafiadora da minha carreira toda. E é contraditório, né? Porque a gente pensa, quando eu virar analista pleno, eu vou ter um maior escopo do que quando eu for analista júnior. Vou ter mais responsabilidades, vou ter mais demandas, vou ter que ter uma postura mais profissional ainda. E por aí vai, né? Quando você vira sênior, todos esses aspectos em uma maior intensidade. Quando você vira coordenador, maior intensidade, etc. Mas, apesar disso, eu acho que o momento mais difícil da minha carreira foi quando eu fui júnior. Por quê? O C6 Bank é um banco relativamente novo. E na época que eu entrei, era um banco ainda mais novo. Então imagina um banco em que todos os produtos estão sendo construídos. É tudo para ontem. Ao mesmo tempo, eu ainda não entendia muito bem de SQL, BigQuery, as ferramentas que constroem dashboards, indicadores. Então tinha muita demanda e ao mesmo tempo eu não tinha similaridade nenhuma com as ferramentas. Ou seja, eu tinha muita coisa para ontem e não sabia como fazer essas coisas. Então bateu um desespero muito grande. Era normal eu trabalhar 10, 12, 14 horas por dia. Eu gostava, mas eu me sentia sob pressão. Eu gostava porque eu via que eu estava gerando valores. Pela primeira vez na vida, tinha muita entrega assim que eu sentia que era importante. Porque, como eu disse, eram coisas que estavam sendo construídas. Eram coisas que estavam sendo geradas do zero. Não era fazer um PPT, algo assim mais fácil, sabe? Era realmente colocar a mão na massa em algo que ia impactar os clientes. E tudo isso gerava uma pressão, mas ao mesmo tempo eu gostava.
Eu lembro, inclusive, na época que eu fiquei tão impressionado que teve um dia que eu liguei pro meu pai e falei, pô, não sei se vai dar, eu tô sentindo, assim, que eu trabalho muito, muito, muito mesmo, 12, como eu falei, né, 12, 14 horas, será que é normal isso? Será que vai atenuar? Será que eu tô desempenhando bem, né? Aí o pai me acalmou ali, falou, não, é assim mesmo, né, a vida é assim, daqui a pouco você começa a estabilizar, e não deu outra. Depois que passou um tempo, ainda continuou sendo um banco puxado, mas aí eu já sabia como mexer nas ferramentas, o que fazer, entendi melhor como funcionava a minha área. E aí tudo entrou nos trilhos. E aí, nesse momento, eu fiz a seguinte pergunta pela primeira vez. Tá bom, agora eu já sei como é ser um júnior, mas o que eu preciso para ser um analista pleno? E aqui eu tenho duas dicas masters que eu acho que foram super importantes para mim e que aceleraram muito minha carreira. A primeira é que você sempre tem que atuar como se você já estivesse no próximo degrau. Então vamos supor que você é um estagiário. Você tem que já atuar como se você fosse um analista júnior. Se você for um analista júnior, você tem que atuar como se fosse um pleno. Se você for um pleno, você tem que atuar como sênior. E por aí vai. Por que isso? Quando o seu chefe está olhando para você, se você é um bom júnior, por exemplo, você é um bom júnior. Ele vai olhar para você e falar, que bom, ele executa muito bem as coisas que se pede de um júnior. E ótimo, estou feliz com isso. Agora, se você já estiver atuando como um pleno numa cadeira de júnior, o seu chefe vai se sentir pressionado. Ele vai olhar para você e vai pensar, putz, o Joãozinho não é para ele estar na cadeira de júnior. Ele já é um pleno, olha o que esse menino está fazendo, olha o que essa menina está fazendo, né? As entregas dele são impressionantes, a postura dele é impressionante, não é para um cargo de júnior. Eu tenho que dar um jeito de transformar ele em pleno. Porque, afinal de contas, o cara não quer arriscar, né? O seu chefe não quer arriscar promover você antes da hora. Às vezes é um tiro no pé, é ruim para você, é ruim para ele. Porque você vai estar sentando num cargo que você não está preparado para ele. Então é melhor ele te promover quando ele vê que você já tem aquele perfil. Essa é a primeira dica, que é muito importante, tá? A segunda é que você tem que falar. É muito, muito importante falar. Eu sempre tive um perfil nerd. E mais quieto, contido, um pouco tímido. E sempre funcionou para mim, antes desse momento, porque, pô, na época da escola eu estudava. Estudava bastante e passava na prova, mas não tinha que falar, só tinha que estudar e ir bem na prova. Depois, pro vestibular, a mesma coisa. Sentar, a bunda na cadeira, estudar várias horas e ser aprovado no vestibular. Depois que eu entrei na faculdade, é a mesma coisa. Basicamente, eu tinha que estudar, estudar e estudar, sem ter que falar com outras pessoas. Às vezes você vai lá na frente da sala, apresenta um trabalho, mas no máximo é isso. Você decora umas falas e acabou. Agora, no trabalho, não. No trabalho, o que se assemelha a estudar? A trabalhar no computador. Você está lá gerando informações, materiais, dashes, infinitas coisas, depende do seu tipo de carga e atuação, né? Mas tem um segundo ponto, depois que você gera esse valor, você tem que vender ele, você tem que falar. Eu lembro que um dos primeiros feedbacks que eu ganhei do meu coordenador no C6 foi, Lê, eu gosto muito das suas entregas, a gente vê muita proatividade, você faz várias coisas, mas eu quero saber sua opinião das coisas. Quero entender o que você pensa, o que é importante para você. Quero ver você falando nos grupos e tal. E aí eu passei a atuar assim, né? Passei a atuar assim, levando em conta esses dois pontos aqui que eu estou trazendo para vocês. Falar mais e tentar agir como os plenos na época. Então eu via como era o comportamento dos meus analistas plenos, o que eles falavam no Teams, o que eles tinham de postura, o que eles entregavam, como que eles se comportavam na frente das demandas. E aí, não deu outra. Em 1 ano e meio, mais ou menos, eu fui promovido. Aí eu cheguei ao cargo de analista pleno. Eu sei, assim, que não é um tempo recorde, mas é acima da média. Já foi um passo relativamente rápido. Bom, quando eu comecei como analista pleno, e eu já atuava como analista pleno, não foi um choque igual quando eu sentei na cadeira de júnior, porque eu já era um pleno. Então, no momento que eu sentei na cadeira de pleno, eu já comecei a pensar, o que eu tenho que fazer para virar um analista sênior? A primeira dica eu já tinha, que era, vou atuar como se eu fosse um sênior. O que um sênior faz? Bom, ele é basicamente o braço direito do coordenador, ele demanda para o júnior, para o pleno, para o estagiário, ele toma a frente nas demandas. Então, se tem 4 plenos lá e eu tomar a frente, falar, expor minhas ideias, vai ser extremamente importante. Aqui eu abro um parênteses, tá? Não vai entrar numa reunião e só falar por falar, sem gerar valor. Se for só para você falar, para mostrar que você está lá, eu acho que é ruim, tá? Eu opto por não fazer isso. Porque, no fim, o que é mais importante de tudo é você gerar valor para o lugar que você está. Se você estiver lá só para falar, para mostrar que está lá,
isso não é gerar valor. É mais importante, nesse caso, você ficar quieto na reunião, ouvir o que os outros têm para falar, que muito provavelmente você vai aprender com eles e vai ser bom para você, e beleza. Agora, se você tiver realmente pontos bons para falar, pensar, se esforçar em gerar valor nas suas falas e nas suas entregas, beleza. Aí você vai para cima e fala mesmo. Então, comecei a atuar dessa forma, como se eu fosse um sênior. E um outro ponto que me ajudou muito nessa evolução também foi ler esse livro aqui, O que o CEO quer que você saiba. Esse livro aqui foi game change pra mim, tá? Tipo, ele mudou completamente minha carreira no momento que eu li ele. Meio que teve um antes e um depois de mim. Por quê? Ele meio que passa a percepção do que o CEO da empresa quer. E o que o CEO da empresa quer? Ele quer aumentar a receita, quer reduzir custo, quer aumentar o capital de giro. Essas coisas que são básicas, mas que são importantes a gente entender. Por quê? Quando você vai executar uma demanda, não é legal que você faça ela só por fazer. Ah, eu gerei esse Excel aqui. Se você entender por que você gerou aquele material, como ele vai impactar, como ele vai trazer receita, como ele vai reduzir custo, você consegue adaptar isso nas suas falas, nas suas entregas. Você fala, eu fiz esse Excel aqui, ele vai trazer tal quantidade de dinheiro para o banco ou para a nossa empresa. Vai reduzir tal custo, vai aumentar a velocidade de capital, de giro, vai reduzir custo de oportunidade, né? E aí o seu chefe, ele passa a te ver com outros olhos. Vai falar, pô, esse cara aí tá falando coisas que eu vejo o meu superintendente, meu CEO falar. Esse cara se importa com a empresa. Ele sabe exatamente o que ele faz e como impacta estrategicamente aqui. E tem muito valor isso, né? Tipo, é muito importante. Então, é um livro que eu super recomendo a leitura, tá? Eu vou deixar, inclusive, o link aqui embaixo, tanto na descrição quanto no comentário fixado. Se vocês comprarem pelo meu link, ajuda o canal, porque eu ganho uma comissão. Mas, ao mesmo tempo, não custa nada mais para vocês, tá? É exatamente o mesmo valor, é só, caso vocês tenham interesse, querer comprar aí. E bom, eu comecei a atuar como um analista sênior, li esse livro e comecei a adaptar as minhas entregas para uma visão de CEO. E, de novo, não deu outra. Em 1 ano e 2 meses, eu fui promovido novamente e virei analista sênior. Se vocês pegarem, né, o resumão dessa história, foi 1 ano como estagiário no Itaú, depois 1 ano e meio como analista júnior no C6, depois 1 ano e 2 meses como analista pleno no C6. Se vocês juntarem tudo, dá 3 anos e alguma coisa, 3 anos e 8 meses. Pô, isso é muito rápido. Se vocês pesquisarem na internet o salário de um estagiário, até o salário de um analista sênior em dados, num banco, vocês vão ver que é uma evolução financeira muito boa e interessante. Então, assim, caso vocês apliquem essas dicas, eu acho que vai fazer diferença na vida de vocês. Além disso, eu tenho uma dica bônus aqui. Inclusive, eu dei tanta dica boa que se vocês puderem dar um like aí, vai super ajudar o canal, tá bom? E agora eu vou dar essa dica bônus, que também para mim é fundamental, tá? É importantíssimo que vocês avaliem o ambiente. O que eu quero dizer com isso? Se você olhar para o lado e você vê que tem um cara que está como analista pleno há 5 anos, você olha para o outro, tem até um cara lá que é analista sênior ou coordenador, mas ele demorou 8, 10 anos para atingir esses cargos. Por percepção, já fica claro que as pessoas evoluem de uma forma mais lenta ali. Então, eu super recomendo que você mude de área, ou até de empresa, porque muito provavelmente vai acontecer a mesma coisa com você, mesmo você aplicando todas essas dicas aqui. É como se você regasse um solo que não é fértil, né? É um solo seco ali e não adianta muito você se debater. Por mais que você entregue, você não vai evoluir de uma forma rápida. A não ser que você não ligue e queira ficar ali no mesmo cargo e deixar as coisas acontecerem. Mas se for o contrário, é importante você migrar. Então, aplicando tudo isso aí, olhar o ambiente, sempre tentar falar bastante, atuar como se estivesse no próximo degrau, ler esse livro aqui, ou pelo menos tentar aplicar o resumo do que eu falei dele, eu tenho certeza que vocês vão ter uma evolução muito mais rápida. Esse é o resumo da minha trajetória, mas eu vou deixar um outro vídeo aqui, eu não sei exatamente onde ele vai aparecer, que conta exatamente como é a vida num banco, os bônus, os salários, os benefícios, os prós, os contras. E acho que é muito interessante vocês assistirem, principalmente se vocês estão querendo entrar nesse universo, tá bom? E além disso, se inscrevem no canal. É a única forma de vocês garantirem que vão ver os próximos conteúdos, né? Se inscrevendo e ativando o sininho, porque o vídeo nem sempre vai ser recomendado de forma automática e pode ser que vocês nunca mais vejam esse canal, ou eu.
Até mais, pessoal!